Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool, podcast onde você tem as notícias, as interações, as análises, e hoje muita análise do time vermelho de Merseyside, tudo sobre o Liverpool, você só encontra aqui. Hoje, essa música que está ao fundo, ela tem muito a ver com o que os adversários têm que fazer quando vê o Liverpool à frente. Esta canção é Run to the Hills, Corra para as Colinas, canção da banda inglesa Iron Maiden, foi lançado como 6º single e o primeiro do 3º álbum de estúdio da banda, The Number of the Beast. E é o primeiro single que o Bruce Dickinson faz como vocalista. Essa música, ela retrata muito aí o momento que vive o Liverpool. Os adversários têm que correr para as colinas porque estamos chegando. Uma versão ao vivo dessa música, ela foi lançada em 85 e relançada em 2002. E a renda dela foi para um fundo do baterista Clive Burr, que estava doente. Acabou que ele faleceu. Mas teve uma boa ação. Run to the Hills serviu para muita coisa boa e serve hoje para brilhantar o nosso episódio. Hoje eu tô aqui com essa galera que vocês adoram, vocês não deixam de ouvir, vocês escutam bastante. E hoje tem assunto pra caramba. Hoje, inclusive, vou aproveitar antes de apresentar a galera, dizer que estamos sentindo a falta do Lucas, mas a ausência dele é por um bom motivo. É aniversário da senhora Moreira. Então, feliz aniversário, senhora Moreira. Aproveite aí o seu querido Lucas, o nosso querido Lucas, porque quando ele alçar voos maiores vai ficar difícil ele aparecer assim no aniversário, hein? E logo vai chegar essa hora aí. Lucas, aquele abraço, sentimos sua falta, você tem que voltar logo. Vou começar essas apresentações com ele que tá no estilo novo. Quem tá vendo pelo YouTube, quem tá assistindo pelo YouTube, tá vendo que o cara tá na estica aí, diferente. O cara mantém aí a alcunha dele de imã de BH, e ele sabe por que ele é imã. Nick, por favor, avisa a galera que você chegou naquele estilo. Vai tá on, né? Tropa do mantém, você quer falar, né? É isso. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Diego. Boa noite, Daniel. Boa noite, Orlando. Boa noite, Rodrigo. Um salve pro Lucas. Aniversário pra senhora Moura aí, né? Muita felicidade pra ela, muito sucesso. E aproveita o Moura aí porque, né? A família tem que progredir, tem que evoluir a cada geração. A gente já faz esse moleque evoluir muito aí. Vamos falar sobre um jogo complicado para começar pegando leve, para as apresentações virem cordiais e tranquilas. É um jogo muito intenso, taticamente falando. O Gerrard mostrou para que veio para a Premier League, porque foi contratado, faz um jogo absurdo, coletivo, envolve o Klopp para o Klopp ter que dar uma ideia que ele literalmente tenta colocar, mas mais uma vez ele vai tocar na tecla que individualmente o clube não responde. Não é culpa do ataque, não é culpa da defesa, é a criatividade futebolística do Liverpool que está abaixo. Coloquei uns comparativos interessantes aqui, porque é como se estivesse vendo dois Liverpool, né? Torcedor Red, acompanha a gente aí, gosta muito do nosso trampo. Vamos falar a verdade, a gente viu um Liverpool nessa fase final da Champions, a gente viu outro, exceto ali no jogo, exceto na panela de Merseyside, né? Porque aquilo ali não foi um jogo. Fora isso, a gente vê um nível que está abaixo, criativamente falando. A criatividade está abaixo, mesmo com o Thiago sendo titular. O time não está rendendo na Premier League. E a gente vai falar um pouco disso mais. E também sobre a piada. A palavra que define a UEFA hoje é piada pro sorteio. A gente vai destrinchar um pouco desse sorteio aí e fazer as brincadeiras que a gente tem que fazer. Depois desse início polêmico aí, porque vai ter bastante polêmica, hoje eu vou provocar essa galera ao máximo. Vocês que me aguardem. Eu vou começar agora as apresentações cariocas, as apresentações do estado da Guanabara. Acho que vocês estão no estado da Guanabara, né? Eu acho que é estado da Guanabara, Orlando. Não, né? Não, senhor, nós estamos no estado do Rio de Janeiro atualmente, mas no estado da Guanabara foi lá no passado. Eu vou começar com ele, que tem que se retratar publicamente pelo erro cometido, e ele foi cobrado nas redes sociais. Rodrigo, seja muito bem-vindo e avisa a galera que o Everton é tão importante quanto asas para uma estrela.
Salve, salve, Diegão, salve, amigos da mesa, Danny Boy, Nick, Fernandinho. Então, um forte abraço aí pro nosso querido Lucas, pra mãe dele que tá fazendo aniversário, meus parabéns, Deus abençoe, muitos anos de vida, pra ela e pra família. E é isso, e pedir aqui já, né, desculpas aos nossos queridos ouvintes, porque Diego e o Nicolas me alertaram sobre o jogo do Everton e eu simplesmente caguei, eu abandonei a partida, eu realmente tinha acreditado no coração que a gente já tinha destrinchado essa partida tão importante que ela é, né? Eu acabei deixando de lado, porque né, o Everton realmente o maior como eu posso dizer, o maior sucesso recente deles foi eles terem liderado a Premier League na temporada passada durante um curto espaço de tempo ali, então só isso. Então não dá pra gente contar muita coisa, eu peço desculpas aí, muita gente me cobrou realmente lá no Instagram, no Twitter, que a gente não falou e fui eu que direcionei meus queridos amigos ao erro máximo. Passadas desculpas, vamos, como disse bem o Nicolas, analisar essa partida aí, um momento torcedor, né, um coração quentinho com a volta do Stevie G ao Anfield, foi sensacional, recepção calorosa demais, acho que foi um momento ímpar, não só para ele, mas para todos os nossos torcedores e tal. Foi uma recepção bem calorosa e teve um misto, né, naqueles primeiros 10 minutos ali de sensações, foi bacana demais. Mas depois a partida fluiu e concordo com o Nicolas, realmente o Gia está fazendo um ótimo trabalho à frente do Aston Villa. O time do Aston Villa realmente complicou a partida, chegou até a incomodar em determinados momentos, criar um certo perigo. Até porque a gente teve que se lançar, né, muito para frente para poder pressionar e tentar achar uma brecha, porque tinha uma hora que o Matip e o Van Dijk estavam tocando bola à frente do círculo central, estava com o Liverpool inteiro no campo dos caras. E é aquele tipo de jogo que a gente sempre debateu aqui. O Nicolas recentemente já pegou um pouco dessa meada desse debate, né, com relação a time que se defende demais, a gente acaba tendo muita dificuldade, tivemos. Mas por fim os 3 pontos vieram e vamos também destrinchar esse dia sensacional da UEFA, que parecia Conmebol, né? Nem a Conmebol comete uma atrocidade com um sorteio como esse, e hoje realmente foi uma palhaçada total dos nossos queridos europeus, né, com relação ao sorteio para as oitavas de final da Champions League. Vamos destrinchar um pouquinho sobre esses próximos duelos, principalmente contra a Inter de Milão, que é nosso próximo rival aí daqui a 2 meses e meio, mais ou menos. Seguindo com ele que estava sumido, né, mas voltou aí, Pierce, seja muito bem-vinda novamente, Pierce. Pierce que agora tá virando nosso bad boy aí, ele tá sem freio. Pierce, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Boa noite, Diego. Boa noite a todo mundo aí, aos ouvintes. De regata em homenagem ao Mauro César. Tá um calor infernal aqui no Rio, eu não quis botar uma camisa do Rio pra gravar, deixei ela pendurada ali atrás pra quem tá vendo no vídeo. E é isso, falar desse jogo, aquela vitóriazinha sofrida que todo mundo na rodada teve, dos líderes, né? Liverpool, Aston Villa, Chelsea com Leeds, Manchester City com Wolverhampton. Então, rodadinha boa. Aquele negócio, jogo difícil, mais 3 pontos na conta e tá valendo. E perto com ele, o nosso senhor história desse podcast, sabe tudo, tá aí com a camisa do glorioso Fluminense. Orlando, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Boa noite, Diego, Nick, o Danny Boy, que tá revoltado, o cara agora é o Danny Bad Boy. Vai mudar isso aí, o cara tá ficando nervoso e tá surpreendendo todo mundo, mostrando uma face que a gente jamais imaginou. Boa noite, Rodrigo. E aí, um abraço aí pro Lucas aí, que tá ausente aí, entendeu? Parabéns pra mãe dele, entendeu? Que é fã de Senhor dos Anéis, então já tem minha amizade por conta disso. E vamos falar de Liverpool, porque é sempre bom. E reclamar um pouco também, né? Desse time que fez uma partida ruim, tem que receber as suas críticas. O Nick tem razão, em alguns momentos eu defendi até em off aqui algumas situações contra ele, mas que ele tem as razões dele também lá e faz sentido. Vamos falar um pouco disso aí, vai ser muito bom. Falar de Liverpool é sempre bom. Vou começar aí essa resenha, né, daquele jeito. Eu vou provocar todo mundo aí. Hoje o Nick tá perdido, porque ele sabe aonde eu vou apertar o calo dele. Quer apertar o nosso calo, a gente aperta o dele também. Ô Nick, eu vou começar aí com você, porque realmente foi uma partida difícil.
Eu vou até fazer um breve comentário aí sobre a volta do Steven Gerrard ao Liverpool, né, a Anfield, porque ele entrou em campo e foi muito bacana ver a torcida aplaudi-lo e um momento legal, né, ele respondendo ali para a torcida. E um detalhe, a feição do Gerrard, ele ficou um pouco tenso ali. Acho que ele nunca se imaginou pisar em Anfield como sendo um território hostil para ele, não que a galera tivesse sido hostil a ele, mas foi muito interessante vê-lo em Anfield e o respeito da torcida a toda a história que ele criou ali. E o Gerrard, ele vem fazendo um bom trabalho desde o Rangers, né? Ele pegou um time ali que estava na 2ª divisão, ele subiu o Rangers, ele pegou o time pela mão e ele levou o time a quebrar uma hegemonia. Ele já pegou na 1ª divisão, né? Pegou na 1ª divisão. O Rodrigo já me corrigindo aí. Eu confio tanto no cara que quando ele me induz ao erro, eu erro porque eu confio nele. Mas ele pegou o time na 1ª divisão e acabou com uma hegemonia de 9 títulos seguidos do Celtic e jogando bem. E com recursos muito escassos, ele fez um time ser muito bom no sistema de jogo. Óbvio que o Rangers tinha suas limitações, mas um time que brigou legal na Liga Europa, que fez frente ali, fez jogos duros contra adversários muito mais tradicionais, mas acabou não conseguindo ir à frente e foi chamado aí para ser o treinador do Aston Villa. E aí ele enxergou uma oportunidade de voltar à Premier League e seguir se desenvolvendo como treinador. Mas o trabalho dele é muito bom, ele dificultou muito a nossa vida em Anfield e mostrou que o Aston Villa pode até perder, mas vai vender muito caro suas derrotas. E Nick, eu vou começar com você, que durante a partida a gente ali na nossa resenha, né, eu vou amassar o Liverpool, porque realmente não foi uma das melhores atuações, faltou infiltração. Beijo no coração dos haters de Firmino, porque fez muita falta um jogador como o Firmino, e a gente falou isso durante a partida, como o Firmino faz falta. Você que não gosta do Firmino, você que fala assim, ele é ruim, não sei o que, a função tática dele já é o 2º jogo em que a gente sente falta de um cara como ele. 3º, né, Nick? 3º jogo. E o Liverpool, né, muitos invejosos dirão que não foi pênalti. Fato é que o Rei do Egito foi lá, fez 1-0 e o time segurou o placar. Ressaltar uma coisa antes de jogar a pergunta para o Nick. Também senti o Aston Villa um pouco cansado na 2ª etapa, sem muita força de ir ao ataque e mais pensando em segurar o resultado. Tomou o gol e viu que agora a gente vai ter que se segurar mais ainda, porque o risco de tomar o 2º ele fica maior. Nick, o que você achou dessa partida? E, por favor, deixe claras as suas críticas não, as suas observações sobre essa partida aí, esse time que não foi tão criativo, porém foi efetivo. E um detalhe, antes de você responder, a galera que fica criticando, porque o Liverpool não sei o que, gente, vai chegar a Copa Africana de Nações, nós vamos ficar sem Mané e sem Salah. Esse tipo de jogo, esse tipo de resultado, a gente... Diego. Demais. Diego. Mas nós teremos o GOAT! Fato. Teremos ele. Quem tem quem? O GOAT! Não teme ninguém. Nick, joga aí suas análises sobre Liverpool 1, Aston Villa 0. Eu já vou abrir o debate aqui pra gente aqui. Vamos se divertir da maneira que a gente mais gosta, né? Vamos brincar, levantar um pouco o tom de voz, colocar esse ar pra cima aqui. Quem tá vendo no YouTube vai me ver um pouco mais animado. Primeiro ponto de tudo, vamos começar com estatística de jogo. Liverpool chuta 20 bolas no gol, o Aston Villa chuta 4. O Liverpool coloca mais bolas em defesa e uma bola na rede do que o próprio Aston Villa chuta no gol. O Aston Villa chuta 4 bolas no gol, nenhuma vai no gol. Enquanto isso, o Liverpool chuta 20 e acerta 5. Qual o problema da situação atual? Não é intensidade, gente.
não é o jogo, não é a disposição tática, não é aonde o Klopp coloca cada jogador, não é isso. A gente vê uma escalação que o Klopp já tá começando a ficar pilhado. Por quê? Ele começa com o Ox de centroavante. Não é pra ser centroavante, é pra ser falso 9. O Ox cumpre essa função? Não. Volta a jogar mal e não faz a função. Já criou-se um problema. Por quê? Times compactos, o jogo vertical do Liverpool vai tender a não funcionar, as viradas de bola tendem a não ser tão efetivas e acontecem os problemas que normalmente têm acontecido, que é a falta do Bob Firmino, que é o quê? A falta da mentalidade no meio de campo, a falta de alguém que vá organizar e gerar espaço no meio de campo, coisa que não tem acontecido de forma nenhuma e não acontece de uma forma tão grotesca, infelizmente falando assim, que a gente tem o Jordan Henderson, que faz parte da criação do Liverpool hoje, e a gente tem um dos melhores criadores de jogo do mundo hoje, que é o Thiago Alcântara, e o Liverpool ainda assim não cria na parte central do campo. A gente vê esse problema como o próprio Orlando e o próprio Rodrigo acentuaram. O Matip e o Van Dijk, eles começam a jogar no segundo terço do campo, eles jogam à frente da linha do meio campo central, e ainda assim o Liverpool não consegue ser incisivo dentro da área. Eu tenho 2 lances que eu vou descrever pra vocês aqui, vocês vão lembrar na hora. O primeiro lance é quando o Henderson vira uma bola pro Mané, o Mané se encontra isolado na boca da área, pelo lado esquerdo lá. Ele passa do primeiro, ele passa do lateral do Aston Villa, e assim que ele passa do lateral, ele não vê ninguém na área. Por quê? Porque há uma tríade na boca da área com Thiago, Ox e Chamberlain e Henderson na boca da área com ou Salah lá no outro lado da área pra tomar a bola enfiada e ninguém no meio. Por quê? Porque ninguém hoje está fazendo a função central do ataque e isso está atrapalhando a criação. Aí você vai falar pra mim assim, mas tem a jogada individual. O Mané driblou horrores naquele lado esquerdo e não deu certo. Outro ponto, o Salah não vem bem. O Salah está tendo problemas para infiltrar dentro da área. Ele tá famoso na Champions por todo jogo da Champions deixar um cara no chão. Na Premier League tá ao contrário, ele tá ficando... Ele viu, depois do jogo, depois que ele foi marcado pelo Gabriel Magalhães, ele tá sendo marcado. Descobriram uma fórmula que eu ainda não identifiquei qual que é, ele tá sendo muito bem marcado, não tá conseguindo desenvolver a qualidade individual que tem, que tava tendenciando ele a ser a bola de ouro. Se ele continuar a jogar assim na Premier League, ele não vai ser candidato à bola de ouro, dadas as devidas proporções e por ser quem o Salah é. E por jogar onde joga, tá? Colocando pro segundo ponto, as batidas de fora da área melhoraram. Elas têm uma porcentagem maior no jogo de sábado, mas a eficácia dela ainda é baixa. É por isso que tem 20 finalizações e só 5 no gol. A porcentagem de finalizações de fora da área que são bloqueadas foram muito grandes. E deu o problema que deu, que foi o quê? Uma hora o Liverpool começou a ceder tanto espaço que o Alisson começou a ficar cara a cara com os jogadores. E houve 3 falhas, o Orlando me atentou sobre 3 falhas que quase colocaram a vitória do Liverpool como se fosse um empate. E para fazer o nosso maravilhoso City, papador de Premier League, papador de pontos corridos do Guardiola, disparar na frente. É isso que o torcedor Red quer? Não é, com certeza não é. Então o jogo de sábado foi abaixo. Volto a acrescentar, jogos assim que quando você ganha, o emocional continua a se manter fortificado para se manter na ponta, para se manter na briga. Mas digo, não foi um jogo à la Klopp, não foi um jogo à la o Liverpool que estamos acostumados a ver. A criação do Liverpool está decaindo a cada jogo que passa. Os times menores descobriram uma fórmula de como neutralizar o Liverpool com linhas compactas e está dando certo. Vamos ver como é que vai ser, porque o Liverpool vai perder o Mané e o Salah, se eu não me engano, na rodada do dia 14 de janeiro eles já não estão mais com o Liverpool. Ou seja, o último jogo deles é na rodada de ano novo, vai vir a data FIFA e já era. Provavelmente não tá muito confirmado ainda, mas pelo visto, notícia da parte do City, uma Mahrez sai depois do Boxing Day. Então já perderia antes da virada do ano. Se for o caso também de Salah e do Mendy também, né? Que são então, outros jogadores ali que estão nessa situação ali, que vai ter um jogo no dia 2, né? Isso, eu ia perguntar, a rodada do dia 2 também já começa sem eles? Então, a gente ainda não sabe se vão conseguir negociar, porque Chelsea e Liverpool vão tentar negociar com as federações, mas parece que da parte do City o Mahrez sai logo depois do Boxing Day. Então já seria antes até da virada do ano. Então ainda pior ainda mais a minha estatística, porque o Liverpool tem que ganhar praticamente o Boxing Day inteiro para se manter numa margem de segurança ok, para dar conta do recado de segurar o City e brigar pelas próximas rodadas até a Champions.
Porque, gente, vamos colocar na ponta do lápis. O mata-mata da Champions, o Liverpool tá voando. Eu não tenho o que falar do Liverpool no mata-mata da Champions. O único 6-0 dos ingleses. Eu vou ficar discutindo? Não. Eu vou discutir a Premier League, que tá abaixo. A criação tá abaixo. O Firmino volta dia 14, possivelmente, pelo que o Danny Boy falou no episódio passado. Ele deve voltar dia 14 de dezembro. Beleza, resolveu os problemas, o Liverpool volta a criar até o Boxing Day. Mas e aí? Tu quer dizer então que é uma Bob dependência? Quando você tem Thiago Alcântara, Alexander-Arnold, Robertson, Van Dijk, que são mentes inteligentíssimas com a bola no pé, a gente vai depender do camisa 9 armar todos os jogos de todas as temporadas que ele tiver como titular? Klopp não é tipo de treinador. Tem que se cobrar. Não é assim que se joga futebol hoje no Liverpool. A verticalidade e a horizontalidade que o Liverpool traz é gigantesca para depender de um cara só para criar espaço dentro da área. A gente vai ver o quê? Aí eles vão pegar times como Aston Villa, times como Everton. O Everton até que não, por que não? Mas time como Leicester que jogam defensivamente, verticalmente. Vocês vão colocar como contra o próprio o Tottenham do Conte? Vocês vão colocar assim? Para disputar a bola por uma bola, ganhar de 1-0 e achar que tá bom? Não é o Liverpool que vocês mostraram quando eu cheguei aqui, ui. É sobre isso, mais ou menos, que eu tenho a reclamar. E 1-0 de um pênalti mal marcado, hein? Fica a minha crítica aí. Eu não vou comentar o pênalti mal marcado, porque eu não vou dar mérito pra árbitro. Não vou dar palco pra árbitro, não me leva a mal. Que eu vou até, antes de girar aí a galera, colocar um detalhe. Até pensando nisso... Eu vou até falar, Diego, desculpa te cortar, Joga, ele tá mó tempão ali, ele deve estar querendo emendar alguma coisa. Então joga, só se for agora. Só para complementar essa questão do Firmino, além da volta do Firmino, tem outras duas voltas que, nesse sentido, são importantes. Saiu no Liverpool Echo essa semana, esqueci o nome do jornalista, é o setorista, que já trabalha lá há algum tempo, que disse que o Harvey Elliott segue na recuperação para voltar em janeiro. Tem imagem já dele treinando com campo, com bola e tudo mais. É prova que ele volte em janeiro. E o Curtis Jones, que tá com aquele problema no olho há semanas e a gente não sabe... Vai voltar, o maluco tá cego, né? Não é possível. Mas... também deve voltar até lá. Só pra dizer que tem essas duas peças aí, mais Firmino. Então dá uma mudada ali nas opções. Claro, nenhum deles vai suprir a falta de Salah e Mané, até porque não são nem as mesmas posições e as mesmas características, né? Mas tem esses retornos. Mas eu acho que o que o Curtis Jones pode fazer, que pra mim faz muita falta no nível, é a infiltração do meio de campo, né? Ele é aquele meia que trabalha bem também com... Ele meio que abre ali pra esquerda, trabalha bem com lateral e com ponta, que tá pra ele, se entende bem com o Robinson. Triangular e infiltrar é perfeito. E é o que tá fazendo falta hoje, infiltração. Então, assim, eu volto a dizer e vou deixar a brecha pra quem quiser falar. Se o Curtis Jones volta e volta bem, a tríade, um dos três vai virar banco. O Fabinho tá voando. O Thiago é o Thiago. Quem vira banco, será, hein? Thiago Alcântara. Simplesmente Thiago Alcântara. Nick, eu vou jogar pro Nick, não. Eu vou aproveitar aí que o Daniel que é esse cara. Eu ia jogar pro Nick esse questionamento, mas eu vou jogar pro Daniel porque o Daniel acho que vai jogar mais pimenta aí. Tá bom esse debate. Ô Pierce, o questionamento, a gente falou disso daí no último episódio, essa janela que vai vir agora, pensando na Copa Africana de Nações, nesses desfalques, né, no Firmino que deve voltar. Vale a pena buscar algum jogador ali, não para repor, mas para encorpar o elenco, pensando que nós vamos perder Mané e Salah numa paulada só, e que eles jogam por seleções que, assim, Senegal não vai para passear. A seleção é muito boa. O Egito pode até chegar ali como não diria um dos favoritos, mas um time a ser visto por conta do Salah. É o maior campeão também, né? É o maior campeão. Vale a pena ir atrás? E quais os nomes que estão aí no radar, que estão comentando que o Liverpool tá de olho? E joga valores aí pra gente também. Abre esse WhatsApp aí que você tem contato lá com o Pierce, Fabrício Romano. Joga pra gente. Vale a pena pensar numa janelinha legalzinha agora? Vale a pena? Vale. Vai acontecer? Acho que não.
muito difícil pelos nomes que tem disponível. Exato, e assim. Cara, se fosse pra contratar alguém, teria contratado na janela de verão. Vamos combinar assim. Se tivesse dinheiro em caixa pra ter feito isso, pretendessem fazer isso, teria feito na janela de verão. Vai vender quem agora? Netflix? 12 milhões. Quem contrata com 12 milhões hoje? Eu. Se mandar pra Inglaterra, eu vou por 2 milhões, fácil. Então, aí, assim, eu acredito que seria necessário. Inclusive, já falei aqui, pra mim, perde a Premier League em janeiro. Pra mim, o Liverpool sai da briga em janeiro. Mas acho que é necessário? Eu acho que sim. Atacante eu achava que era necessário, inclusive uma das posições que a gente falou. A janela do Liverpool, pra mim, foi só o Konaté, né, e tudo mais. Mas o ataque era uma posição que seria necessário trazer mais alguém. Pra mim, era a principal necessidade depois do zagueiro, né? Depois de acertar a defesa ali, era a principal necessidade. Hoje a gente não sofre mais problema na zaga, até porque, curiosamente, magicamente, o Matip parou de se lesionar. Então, mas no ataque ali a gente vai estar dependente dos dois, e aturar um mês inteiro, que normalmente é o pior mês pro Liverpool. Eu sempre repito isso, as pessoas focam muito em dezembro. Desde, sei lá, 16, 17, o pior mês do Liverpool é janeiro. O dezembro que a gente fala, não, o Liverpool perdeu a temporada 18, 19, lá aquelas duas pontas, eu já vi gente falando, perdeu em dezembro. Dezembro ele saiu com 5 vitórias, porra. Perdeu em janeiro. Perdeu em janeiro, em fevereiro, empatou com o Leicester, empatou com o West. Assim, é um mês que é complicado normalmente pro Liverpool, sem os dois jogadores ali, por mais que o Mané não esteja tão brilhante, com o melhor jogador do time, e sem um cara ali que tem 7 gols na Premier League. Vai ser difícil, mas não acredito que vá contratar ninguém. Assim, cravar nome, ninguém crava nada muito relevante, assim. Até os que falam muito da temporada que vem. Falaram do Zaccaria pro meio de campo, que tá em fim de contrato. Jesus amado. Mas nada de ataque, muito pouco. Se aparecer, vai que aparece aí, né? Esqueci até o nome do cara. Um Ben Davies aí pro ataque. Ben Davies da vida. Nossa, alguém chama pro FBI, a Interpol. Mas aqui, puxando um pouco do assunto aí também, gente, eu coloquei o adendo, tem que criticar e tudo mais, mas daqui, partida sem o Gold, por dores, né? Fez falta, né? Como fez falta o Gold no jogo de sábado, né? Mas assim, se montarem uma tríade com Firmino, Origi, ou então uma dupla com Jota e Firmino, a ideia que o Klopp quiser manter, o ponto não é o ataque. O ponto não tá no ataque. Não é a ineficácia de gols do Liverpool, não é do posicionamento do Mané e Salah. Não vem disso. Vem da falta de criatividade. Então, o ponto que tem que ser, que na minha opinião tem que ser tocado, não é em que peças o ataque precisa, mesmo com a saída de Salah e Mané. Porque com Salah e Mané a bola tá chegando, mas não tá fazendo gol. Sem os dois vai continuar chegando, não vai continuar. Ela não tá chegando e não vai fazer gol, velho. Ô, Nick, deixa eu aproveitar aí, Diegão, o gancho do Nick e já fazer uma análise em cima do jogo com relação a isso que ele tá falando. Cara, infelizmente, né, ou felizmente, para os nossos rivais, né, a gente já debateu no último episódio, o Liverpool tem essa dificuldade com times fechados há anos, desde quando o Klopp chegou. O Klopp, infelizmente, enfrenta dificuldades variadas com times que compactam demais, se mantêm atrás com a maçã, Rodrigo. E dificultam. Então, aí é que entra o ponto. Aí nós vamos olhar para os números, como você falou. Eu, recentemente, até estava zoando lá, resenhando no Twitter com o Diego lá, citando nosso querido amigo super inteligente lá, que postaram uma estatística do Fabinho e do Thiago, que os dois juntos têm 16 jogos juntos como titulares, iniciando como titulares, com 15 vitórias, 1 empate e 41 gols marcados desse time. Então, assim, o problema não é não ter gols, não é ter infiltração e criação. O problema é que em determinados jogos a gente acaba sendo empacotado. E aí eu acho que, ao meu modo de ver, o maior problema não está direcionado diretamente para os jogadores que estão em campo no momento, e sim para a ideia do Klopp. Eu acho que o Klopp, pelo menos nas últimas 2 temporadas, ele tem praticamente abandonado pelo menos uma única opção de tática reserva que ele poderia utilizar, que é o 4-2-3-1. Já tem tempo que eu não vejo ele tentando isso.
Mas assim, é eu porque acho que ele não gosta de usar Então, cortando. Não, é porque ele não gosta de usar o meio armador. Ele não gosta de ter igual o Pepe tem um Kevin De Bruyne, igual hoje o Rangnick trabalha com o OGS, trabalhava com o Bruno Fernandes. Ele não gosta dessa posição. Sim, ele claramente não gosta dessa posição. Eu e aí, entendo. igual eu falei, já que não tem um meia pra armar, isso não vai ter, porque não é o jogo do Klopp, infiltrar. Que é o quê? É só você jogar a bola nos pontas, que são extremamente habilidosos e inteligentes, e se você coloca um cara, além ou do Firmino, ou do Jota, ou do Origi, pra incomodar e pra infiltrar, e era por isso que o Hinaldo era tão absurdo na temporada que ele jogava no Liverpool. Porque ele infiltrava, chamando a atenção tão bem, que, ora, ou ele dava espaço pra alguém fazer gol, ou ele fazia o gol. Então, eu concordo com essa segunda temática com relação ao nosso box-to-box, que é o nosso volante que pisa. O Rendo vinha fazendo muito isso. O Rendo estava aproximando muito mais para poder chegar pelo meio de campo. Só que de uns jogos para cá, principalmente, sei lá, logo no começo da temporada, já tem uns, sei lá, um papo de 6, 7 jogos para cá, você pode ver que o Rendo tem caído muito para a direita para fazer uma triangulação ali, ele, Arnold, Salah, ele, Arnold, Salah, ele, Arnold, Salah. Isso que o Danny Boy falou do Curtis Jones acontecia muito pelo lado esquerdo. E aí a gente tinha essa variação. E uma hora tentava por ali, uma hora tentava pelo lado esquerdo, uma hora tentava por ali, né? E tentava pelo lado esquerdo. E aí surge o ser místico da funcionalidade do Firmino, que é aquele cara que transita, flutua pelo meio de campo e consegue bagunçar ali um pouco esse tipo de defesa. Só que mesmo assim, mesmo a gente podendo ter todos os nossos jogadores à disposição, o time do Liverpool, do Klopp, ainda assim enfrenta dificuldades com times que sabem se defender muito bem. O jogo que o Liverpool pode voar daqui até esse jogo, mas que nós vamos ter dificuldade vai ser contra o Tottenham do Conte. Eu tenho certeza que vai ser mais um jogo amarrado, mais um jogo complicado, porque o time vai sofrer com relação a isso. Pode-se haver infiltração e etc, só que tipo assim, os times acabam encaixotando demais, cara. É muita gente para pouca gente nossa infiltrando. Então acaba gerando um pouco, e aí começa a gerar o quê? Dependendo do dia, né? Porque tem aquilo, nós somos seres humanos. Gera ansiedade no jogador, gera irritação, gera atenção, a pressa, não sei o que. Então, meu irmão, tudo vai atrapalhando. Então, assim, eu divido... O problema atual é que parece que está entrando na mente de jogadores como o Arnold, jogadores como o Thiago, porque vinham bem, vinham voando, e em jogos abertos eles continuam voando. Quando eles pegaram o jogo aberto contra o Atlético de Madrid, eles implodiram, porque o Atlético teve que sair pro jogo para poder buscar o resultado da vaga. Agora, quando pegou times encaixotados e falava, velho, independente do que você faça, que a gente não vai deixar de encaixotar, eles passaram aperto em um, passaram aperto em outro, seguraram a onda em um, e agora passaram aperto em mais outro. E isso, assim, com certeza pra cabeça de jogador, tem entrando na mente deles, Rodrigo. É igual por isso que eu falei, claro. Acabei de falar. Não acho que o ponto é tático, não acho que é o posicionamento ou o que eles têm que fazer em cada posição que é o problema. Eu acho que é o mental. Por quê? O Klopp não tem que chegar pra cara e falar, Arnold, bate fora da que eu tô mandando. Não tem. Arnold, tenta virar uma bola direta lá pra dentro da área pra ver se o Mané infiltra. Porque eu tô mandando. Ele não vai conseguir fazer isso. O jogador vai ter que chegar e dar a própria criatividade e dar do próprio momento de jogo. É por isso que, igual eu falei, a criatividade do Liverpool tá baixa. Não é tipo assim, como time. As perdas de criação estão, entre aspas, num burnout futebolístico intracampo. E isso envolve a pressão, os momentos. Calma aí. Mas aí é... Não, fala. Não. Eu só ia colocar uma coisa aí que tem um meio do caminho pros dois aí. Entendeu? O Rodrigo falou da questão tática e o Nick falou da questão técnica. Você pode encaixar os dois nessa situação aí, cara. Assim, dá pra ver, porque existem momentos que o time do Liverpool fica trocando bola aqui entre os zagueiros e não consegue filtrar. Isso aí não é só questão técnica, Nick. Isso não é só questão técnica. Inclusive, você tem um grande ponto. Inclusive, a gente começou o jogo contra o Aston Villa começou dando espaço. Qual foi a primeira coisa que eu falei lá no nosso grupo? O time tá invertendo. Nós começamos até que teve uma bola que alguém inverteu, o Robert entrou e bateu pra fora, inverteram pro Arnold. E aí depois entrou naquele estágio que você diz. Os caras se fecharam, recuaram eles tentaram abafar um pouco pra ver se conseguiu sair no placar na frente pela situação que o Liverpool... Como o Liverpool joga muito intenso nos primeiros 15 minutos, o Gerrard já percebeu e falou, velho, a primeira brecha que os caras desses aproveitam. E o Liverpool deu 1, 2, 3 brechas, aí isso até que... Falar. Pode falar, Desculpa aí, mas é isso que eu ia falar. O Liverpool, os primeiros 20 minutos do Liverpool é fulminante. Se o time encaixar, então, vai ser aquele Deus nos acuda pros caras.
E aí, se sai um gol aí, o jogo muda. Porque aí saiu o gol, a gente já tá ganhando, e aí os caras vão ter que sair. E aí começa a fluir o nosso futebol. Esse que é o macete do Klopp. Só que aí, quando você não consegue encaixar esse gol até os 20 e tantos minutos ali, e o jogo se amarra demais, aí gera o problema. Entendeu? Um dos poucos fatores positivos com relação aos jogos como esse, é que eu vejo que o mental, você citou o mental da paciência do time do Klopp é sensacional. Porque tem hora que você parece tá chegando nos 70 e poucos minutos, tu acha, vai terminar 0-0. Do nada, o Liverpool dá uma acelerada, começa a inverter o jogo, começa a achar pequenos espaços e aí sai um gol. Entendeu? Então, tem esse meio termo aí. Tem esse meio termo sobre a situação. Então, assim, realmente foi um jogo difícil, foi um jogo difícil, mais um com times fechados. Nós vamos enfrentar mais jogos como esse. Nós vamos enfrentar, só que tem um adendo com relação às possíveis perdas e possíveis voltas. Como disse o Danny Boy, eu acho que a ausência do Mané não será tão sentida. O Mané está muito abaixo. No geral, ele está muito abaixo, apesar de ter 7 gols, etc, ok, mas eu acho que o Jota pode muito bem suprir ali, você tendo o Firmino para jogar, o Jota vai suprir e vai estar ok, a gente vai ficar de boa. O problema realmente vai ser o Salah. Rodrigo, eu discordo de você. Eu discordo de você, cara. Por mais que o Mané esteja abaixo nessa partida, por exemplo, ele foi um cara que tentou. Ou se tentou, nu. O que mais tentou na realidade. Sim. Mas nesses jogos, se você reparar, nesses jogos mais amarrados, é o jogo que o Mané mais sobressai. Porque a individualidade dele é muito controlada. O único problema é que falta aquilo que eu venho repetindo nos últimos episódios. Falta ele tentar, dar aquela limpada e bater de fora da área e seja o que Deus quiser. Tem hora que você não precisa ficar toda hora buscando o seu companheiro do seu lado, não. Arrisca, aquilo que a gente falou nos últimos episódios. Um chute, bate aqui, bate ali, sobra pra um ali, entra, acabou, 1-0, fechou a caixa. Entendeu? Então, às vezes, eu sei que eu lembro, né, que o Mané da temporada 17, 18, 19 tinha um pouco mais desse chute, sabe? Dessa vontade de arriscar, dessa coragem. E das últimas 2 temporadas pra cá, ele deu uma diminuída com relação a isso. Não sei o porquê. Não vem mais feito tanto isso, decaiu bastante. E só para assim, o que eu vou falar antes que se perca, se o Jota não consegue aquela situação de entrar num facão de cara com o goleiro ou vir de trás para cabecear, ele se torna inútil no jogo. Quando encaixota, ele se torna inútil. Por isso que eu digo que não tem como sentir a falta do Mané, entendeu? O Jota não tem como suprir isso. É nesse sentido que eu entrei no comentário para deixar esse... Concordo com o Orlando. Quando o Jota não consegue... Quando o Jota não é uma surpresa para a defesa adversária, ele não joga bem. Concordo. Até porque... Cansei de colocar essa questão, até te cortando um pouquinho. O Jota, ele é o nosso 12º jogador porque ele entra em campo como elemento surpresa. Você nunca sabe no lugar de quem que ele vai entrar, na função de quem que ele vai entrar e o que ele vai fazer em campo. Ele entra no lugar do Firmino, do Salah, do Mané, ele já entrou no lugar do Thiago, ele já entrou no lugar do Milner, ele já entrou no lugar do Keita. Então ele é um cara que, se ele começa o jogo, ele não é esse fator surpresa. E fica muito mais fácil prendê-lo dentro de campo. Não, mas rapidinho, Nick, deixa eu se falar. Mas eu também não tô dizendo que ele é um jogador, não tô assim, cravando ele jogador de segundo tempo, não é isso? Tô falando de jogador que precisa de uma situação específica. Que é ele, por exemplo, precisa de uma hora ele sair na última linha, no mano a mano com alguém facão. Ou a bola vir cruzada, ele vir de trás e cabecear. Nesse sentido também, embora eu entenda o que você esteja falando, também posso ter esse sentido, mas vou falando no outro sentido mesmo, entendeu? De não conseguir aproveitar o que ele tem de melhor. Que é justamente essa bola de pegar e finalizar. Chegar no entendeu? Já puxando um ponto, já voltar lá atrás na goleada como que o Manchester tomou pro Liverpool lá no Old Trafford. Gente, vamos colocar, né? Keita faz falta, né? O Keita faz falta. Então, ele tava tendo uma temporada muito boa. Ele tava fazendo o que eu falei. Ele tava infiltrando, ele tava batendo de fora, ele tava dando suporte pro Salah, dando suporte pro Mané. Essa temporada, no caso, né? O problema dele é que realmente é aquilo que ele herdou do Matip, que, como disse o Danny Boy, ele já tá até superando, né? Ele se machuca muito, cara. Então é complicado. O Keita talvez seja o único meio campo do Liverpool com capacidade de prosseguir com a bola. De sair carregando a bola no meio de campo.
O Thiago é um cara muito... O Thiago tem essa capacidade, mas não é uma característica do Thiago. O Thiago não é o cara que vai pegar a bola e vai arrancar 20 metros com ela no pé pra tentar criar alguma coisa. Ele não é esse cara. O Henderson é um cara de lançamento, em posição física, também não é esse cara. O Fabinho, pelo amor de Deus, ele é um primeiro volante. Eu até espero que ele não tente. E aí você sobra... Exato. Você sobra o Ox, que... Né, Jesus, nem... como ele tá mal, velho. Exato. Péssima partida, como disse bem o Nick. Péssima. E você poderia ter o Kurt Jones, que tá fora. Então, assim, hoje ele faz... Eu entendo dizer que ele faz falta nesse sentido. Mas, assim, acredito até que se ele estivesse disponível, talvez nem tivesse sendo figura de titular nesse time com os 3 meias aí. Mas eu acho que ele não tem que ser titular. Seria uma opção, seria uma opção interessante. Assim, porque, exatamente, como o Rodrigo mesmo falou, o Orlando também falou, os primeiros 20, 25 minutos do Liverpool, tanto contra o Wolves, tanto contra o Aston Villa, que são os jogos mais difíceis atualmente que a gente tem informado, o Liverpool não tem deixado de criar, o Liverpool não tem deixado de finalizar, o Liverpool não tem deixado de chegar. O problema é que você quer eu vou fazer um comparativo bem grotesco para nós brasileiros. Sabe qual foi o feeling emocional que eu senti quando eu vi o Liverpool tocando a bola na boca da área, não infiltrando contra o Aston Villa, contra o Wolves? Eu senti o jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense no jogo de volta, no Maracanã. Toca a bola, vai infiltrar, perde. Toca a bola, tenta virar a bola, perde. Toca a bola, vai tentar uma infiltração individual, um triangulamento, um 2v1, perde. Assim, é um acuamento que, igual o Rodrigo falou, afeta emocional. Então uma substituição no nível de Keita, igual agora você vai ter um Firmino como titular, vai ter como colocar até o Mané, se ela sair, colocar o Jota com elemento surpresa, e assim vai, com a volta do Curtis Jones, vai ter outro elemento para poder acrescentar, isso pode mudar o panorama de jogo, porque tem jogadores que fazem funções tão diferentes, e quando eles entram, o adversário vai mudar alguma coisa aqui. O emocional do jogo não precisa nem mudar dentro de campo, taticamente. Só de você afetar o emocional do adversário com uma mudança, já é suficiente para gerar impacto. E é o que hoje, pela falta de opções no meio campo do Liverpool, é o que tem dado problema. Também, né? Só pra falar um pouquinho sobre isso, eu entendo pontos todos de vocês. Eu acho que talvez a gente esteja supervalorizando um pouco essa questão. Assim, pegando um recorte do dia 20 de novembro, que não tem menos de um mês atrás. Do dia 20 de novembro pra cá, o Liverpool teve 4x0 no Arsenal, 2x0 no Porto, 4x0 no Southampton, 4x1 no Everton, 1x0 no Wolverhampton, 2x1 no Milan e 1x0 no Aston Villa. A gente tá falando aí de menos de um mês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos nesse período. Você tá tendo... Posso colocar um adendo? Fica à vontade. Rapidinho. É igual por isso que eu já separei essa ideia para minhas críticas pro debate que eu levantei junto com o Diego, exatamente pelo ponto de que eu não potencializei essas falhas do Liverpool a Champions. A Champions não tem nem comparação. Por isso que eu falei, a gente tá conversando sobre 2 Liverpool. Se você pega as estatísticas Champions do Liverpool, a estatística Premier League do Liverpool, você vai ver que tem uma alavancada muito grande. É um destoamento muito grande de futebol. O Liverpool tem jogado anos-luz melhor. Então, é por isso que eu tô te falando, né? Eu comecei a fazer o contraponto com relação a saber que historicamente, vamos dizer assim, nós temos esse problema com relação a times mais empacotados, mas que isso também não é o fim do mundo. Né? A questão não é essa. A questão é, tipo assim, por exemplo, a minha crítica seria, eu já falei aqui, a gente já desenrolou sobre isso. Seria ver uma postura de uma mudança tática para ver se tentaria algo diferente daquele panorama. Só isso. Se você vê isso durante um jogo ou outro e não dá certo, ok, show, mas você vê que o time tentou modificar a forma de jogar ali justamente por conta daquela dificuldade apresentada na partida. Eu sinto um pouco de falta nisso. Eu acho o Klopp sensacional como treinador, mas eu acho que a gente já tem um padrão de jogo bem pré-definido para tudo, que qualquer jogador que entre vai entrar naquele estilo do 4-3-3 ali, vai tentar jogar daquela maneira que de vez em quando, em determinadas partidas, eu julgo que seria muito bom você poder alternar isso daí. Tanto é que, no início da temporada a gente falava, qual estilo de jogador você gostaria de ter? Eu gostaria de ter um 9 Vlahovic da vida para um jogo como esse. Mete bola na área, bota os caras para brigar lá, pra bater cabeça com os zagueiros.
Porque você está mudando a forma de jogar. Eu sei que não é o estilo do Liverpool, Mas você muito ficou menos do salvo Klopp. por esse tempo, jogos atrás de jogos com o Olé por causa de ter o CR7 como presidiário. Exato. Então, eu defendo um pouco disso, porque eu acho interessante você conseguir mudar determinados panoramas de partida, entendeu? Não, então, eu entendo tudo e concordo com o argumento dos dois. Entendo do Nicolas que em algum momento, alguma fase individual dos jogadores nos últimos jogos tem atrapalhado o desempenho ofensivo do time, e que também já é uma questão... Não é um problema novo, não é nada novo que a gente esteja desacostumado a ver, é um momento que o Liverpool oscila, sempre tem esse momento na temporada de, aquele jogo... Pô, a temporada do título, quantos jogos a gente teve de gol maluco, um jogo que a gente não fazia ideia de como ganhou, a bola desviou em 3 jogadores e entrou no gol. Temporada Ganhou 1-0. é assim, né? Exato. Você tem que manter resiliência pra ganhar jogos assim também. Exato, e é isso que eu ia falar, eu acho que assim, a gente fez esse período de 7 jogos... Não, tipo, 7 jogos de Premier League, mas assim, desgaste físico de 7 jogos. A gente sabe que a gente não tem o elenco mais longo de todos. E talvez os desempenhos mais tranquilos desses jogos tenham sido justamente da Champions League, em que o Klopp poupou mais. Então, assim, você podia ter jogadores piores, mas tinha jogadores mais revigorados fisicamente. Mas aí entra o ponto do Rodrigo, que é porque, por exemplo, a fase de outubro, novembro da Champions, o Liverpool foi completaço e garantiu 9 pontos. Bacana. Aí quando veio pra agora, pra essa fase de novembro, dezembro, o Liverpool, ele já não tinha que brigar. Ele literalmente jogava as cartas e falava assim, você tem que jogar com as cartas que eu tô te dando aqui, porque o que tem que buscar o resultado é você. Aí os times jogam, entre aspas, mais abertos contra o Liverpool, gerando mais possibilidade do jogo do Klopp de criação de lateral, de jogo de bolas invertidas, ser mais efetivo. Agora, não, sim. a gente pode falar. Só que esses 2 jogos aí, nesse período do dia 20 pra cá, foi o que tem 2 jogos. Um é 2-0, outro é 2-1. Mas nesse período, dentro desse período, tem 1, 2, 3 gols com 3 jogos, 4 gols marcados na Premier League, e aí os últimos 2 jogos com 1-0. E ok, teve uma produção ofensiva e tudo certo. Só que ao mesmo tempo, se você pegar um recorte anterior a esse do dia 20, por isso que eu peguei do dia 20, a gente vinha na sequência da Premier League de 2-2 com o Brighton e 3-2 com o West Ham. 2 jogos que o Liverpool criou, o Liverpool marcou gol e a defesa era uma peneira. E naquele momento, se você voltar no podcast, a nossa preocupação era, não, a defesa, o ataque tá criando, mas a defesa tá entregando muito, e não sei o que, já teve 3-3 com o Brentford, já teve não sei o que, já teve não sei o que lá, o 3-2 com o Atlético de Madrid, isso. E o ataque tá criando muito e a defesa tá ineficiente. Nesses jogos todos que eu peguei, então são 7 jogos, o Liverpool tomou 1, 2... 3 gols. 3 gols. Não. Pera aí, perdi algum? Tem o Everton, não? Só 2 gols. Então, Everton e Milan. Só esses 2. Contra o Porto não teve gol, né? Foi 2-0, 4-0, 4-0 e 1-0. Isso. Então, assim, pra gente ver que são coisas que, dentro da temporada, por mais que tenham suas justificativas e suas explicações, elas oscilam. E aí, pegando do mesmo período dos outros times, tá? Até o dia 20 de agosto, a gente falava que o Chelsea era uma defesa impenetrável, que o Mendy não tomava gol. Você levantou aqui no podcast, a gente levantou, por exemplo, a gente já especulando um pouco de janeiro, a gente falava, o problema de colocar o Liverpool acima do Chelsea é porque o Chelsea de gols tomados é menos do que todo mundo tinha na época, e ele conseguiu dobrar, quase triplicar isso em 3 jogos. Sim, e aí, desse recorte do dia 20, o Chelsea teve 3-0 no Leicester, 4-0 na Juventus. Ok. 2 clean sheets e jogos relativamente grandes e bastante gol marcados. Aí vem 1-1 com o Manchester, 2-1 com o Watford, 3-2 pro West Ham a derrota, 3-3 com o Zenit e 3-2 com o Leeds. O Chelsea, que era defesa impenetrável, que não sei o que, conseguiu tomar nesse mesmo período 1, 2, 4, 7, 9 gols. No período que o Liverpool tomou 2 gols... Ele triplicou o que ele tinha de gol tomado até o jogo em questão. Exatamente. A defesa do Liverpool, que era uma peneira, o Chelsea, que era uma muralha, de lá pra cá eles tomaram 9 gols e a gente tomou 2. Inverteu os papéis. Então, assim, são coisas que acontecem ao longo da temporada. Não é puxando meu saco. Vou puxar meu saco que, mano, tipo assim, não é emocionado. Mas eu acho que o jogo do Manchester, ele é bastante divisor de águas pro Chelsea. Desculpa, Orlando, mas eu vou te interromper porque eu vou falar do meu time aqui. Bastante divisor de águas, porque ele mostra 2 agravantes no time do Chelsea que é complicado, que é o quê? O Chelsea joga muito fundo
às vezes até mais que o Liverpool em questão de ser fundo, taticamente falando. E se você aperta o Jorginho hoje, você tá fazendo uma maravilha, que é o que o Leeds fez, é o que o Manchester fez, e deu certo. Aperta o Jorginho na saída de bola, que você tem uma chance gigantesca de conseguir fazer gol ali. Exatamente, e aí do Chelsea tem a questão da perda do Kanté e do Tio também, que mudou a dinâmica ali. Mas enfim, isso aí são coisas que acontecem ao longo da temporada, a gente sabe Marcos bem. Alonso mandou um abraço pro Lucas. A gente sabe bem o que é isso. Mas, e aí pegando o City, o outro rival de título, o City ganhou 3-0 do Everton, 2-1 do PSG, 2-1 do West Ham, 2-1 do Aston Villa, 3-1 do Watford, 2-1 do Leipzig e 1-0 contra o Watford, contra o Wolverhampton. Com pênalti também, que duvidoso ou não, enfim, a discussão, mas com por pênalti. Isso que por isso que eu não vou dar palco pra árbitro e recomendo que não deem, porque todos os times grandes que ganharam tiveram pênaltis decisivos e dividor de águas, todos. Exato. Então, assim, nesse período, o próprio Manchester City ganhou 5 gols. 4 jogos. Não, então, ganhou 4 jogos com um gol de diferença. Entendeu? Assim, ali no limite. E alguns jogos bem ruins, assim, de certa forma, do City, em que ele conseguiu o resultado. Bem abaixo. Então, assim, é o momento ali em que todos os times dos 3 de cima estão conseguindo pontos. Mas, assim... O Chelsea não, o Chelsea tá perdendo. O Chelsea tá perdendo, mas ainda assim conseguiu ganhar na bacia das almas ali alguns jogos. Então, assim, é um momento em que as coisas que a gente tinha até o dia 20 de novembro caíram por terra. É uma nova situação, é um novo período da briga pelo você tem que título. olhar com outros olhos. Você não olha com o mesmo olhos de 20 dias atrás. Grande Exato. ponto, Daniel. Eu não tinha pensado dessa forma. E que inverteu tudo. Então, assim, janeiro aí vai entrar uma porrada de coisa, tá? E não é só com o Liverpool que entra coisa. O Liverpool perde o Salah, o Mané e o Keita. O Chelsea perde o Mendy. E eu duvido que a janela vai ficar em branco pra todo mundo, todos os 4. Sim, o Manchester City perde Mahrez, que não é titular, mas é uma figura que pode ser importante. O Arsenal, sem sacanagem, eu fui ver a lista. O Arsenal perde uns 6 jogadores. O Arsenal perde muito jogador. Vai falando alguém aí, por favor, que eu vou procurar a lista de quantos jogadores o Arsenal perde, por favor. Com certeza. Puxando só adendo pra cá, eu tenho pergunta pra fazer pro Rodrigo e pro Orlando. O Orlando tá calado ali igual um espectador. Orlando, puxando a adendo da questão dos jogos, dos gols tomados, da diferença, da mudança. E também pra questão das almas. Você trata muito melhor de ponto emocional de time melhor do que eu. Eu enxergo isso também. Como é que a gente vai enxergar essa parada do ponto emocional pra janeiro? Porque mesmo com os pontos que eu coloquei que tal, o que basta tem que assoprar. O mental do Liverpool ainda tá blindado. Porque não tá tropeçando. Não tá rendendo como rendeu no começo ofensivamente. Mas não tá tropeçando. Você acha que o emocional ainda vai forte? O Rodrigo também vem forte pra janeiro, porque querendo ou não, são 2 meses e meio de pausa com uma data FIFA no intervalo pra chegar a Champions. Ô, Nick, você fez um comentário agora sensacional, né? Que é, tipo assim, ele não tá capengando, não tá perdendo pontos, tá conseguindo conquistar os pontos. Então, cara, isso aí decide campeonato, cara. A gente teve o exemplo recente, que foi o título do próprio City por 1 ponto de diferença. Então, jogos que temporada como esse, extraordinária foi aquela? Foi. Então, tem jogos como esse que são difíceis e que a gente acaba ali, na insistência, de alguma forma, conseguindo um golzinho derradeiro para conseguir os 3 pontos. Vai acontecer, como bem disse o Daniel, vai ter essa oscilação normal. Até por falar nisso, eu lembro até que, tipo assim, só que em determinados jogos como esse, você não pode perder gols como o Liverpool perdeu no final do segundo tempo, né? 2 contra-ataques ali sozinho, Salah e Mané trocando bola, e isso aí você não pode fazer, você tem que matar o jogo. Mas o Jota mandou um abraço no jogo contra o Wolves também. Isolou uma bola, então assim, são situações que, tipo assim, cara, tem que, né? Então, assim, eu acredito que com a volta de alguns jogadores, você conseguindo rodar um pouco mais, até durante a partida, não que você já vá, o Firmino já chega titular, e Jota também, e o Curtis Jones já rouba uma vaga, não. Mas só de você poder ter mais peças ali para poder rodar determinadas partidas, dar um descanso para alguns jogadores, etc., acaba ajudando nessa oxigenação aí pro emocional dos jogadores. Então, acho que dá para poder manter. Eu acho que o que vai descrever, eu tô com o Daniel com relação a janeiro. Eu acho que se o Liverpool chegar ali, né, com essa diferença de 1 ponto pro líder, ou chegar ali, etc., nessa briga que tá até agora, até janeiro ali, é ali que vai ser o divisor de águas.
primeiro jogo contra o Chelsea. Ver como é que vai ser lá em Stamford Bridge. Se eu não me engano é dia 2, é isso, Tony Boy? De janeiro, não é isso? Então, lá em Stamford, isso aí pra mim é, tipo assim, é a cereja do gol pra esse divisor de água. Eu jurava que tinha Mané Salah pro dia 2. Não tendo Mané Salah pro dia 2, a minha análise do planejamento do Liverpool, ela tá praticamente por água abaixo e pode virar, igual você acabou de falar, pode fazer com que o janeiro do Liverpool seja o pior janeiro dele de 17-18 e tornar o Liverpool despotencial a briga pelo título e no máximo briga pela Champions. Então, o problema é que, como disse o Tony Boy, isso não tá claro ainda. Não tá batido o martelo se vai ter ou não vai ter. Agora, que o Klopp provavelmente já deve estar pensando em uma alternativa para isso, e a gente podendo contar com, né, recentes voltas aí do próprio Curtis Jones, que já deve estar apto, talvez, o Firmino, que deve estar voltando agora para essa semana próxima, exatamente. A gente tem o Origi bem, né, que o nosso querido Gold. Então, assim, eu acho que vai ajudar bastante. E aí, como disse o Danny Boy, o Chelsea também vai ter baixa. Só de não ter o Mendy, porra, e aí já perde muito. Apesar de que a maioria desses jogos aí que o Chelsea tomou gol pra cacete foi que o próprio Mendy tomou um gol bizarro lá no jogo contra o West Ham também. Então, assim, o emocional do cara já tá meio baleado. Aquela bola ali, se eu colocar o nome do jogador, se colocar ele bota aquela bola mais 6 vezes, ele erra 6. Não, é óbvio que ele erra, pô. É óbvio, até porque ele tentou cruzar, ele não tentou chutar aquela bola. Óbvio. Isso é óbvio. Aí aproveitando a brecha pra passar a lista que eu falei, por que muda o campeonato como um todo? Assim, o Liverpool, todo mundo sabe que perde 3 jogadores, 2 titulares e um cara que a gente já falou que pode ser uma alternativa interessante. O Chelsea perde o Mendy e o Ziyech. Só o Mendy, vai. O Ziyech não tá lá o Ziyech tem sido água de... O Ziyech não tem sido água de salsicha, tem sido água de feijão. Ele não aparece, mas quando você precisa dele, de vez em quando ele vai lá e faz um gostinho. É o caso do Mahrez, do City. Hoje, é o mesmo caso. Agora, só que a gente tá focando nos 3 times da briga pelo título. Eu não sei o calendário dos times nesse período, tá? Mas sem sacanagem, o Arsenal, que não é nada o Arsenal, tudo bem, tá brigando por G4. Quem for enfrentar o Arsenal naquele período, pega o Arsenal sem Partey, Elneny, Aubameyang e PP. 4 jogadores. Quem pega o Palace, que é um time que às vezes é chato, pega o Palace sem o Kouyate, sem os Loops, sem o Ayew e sem o Zaha. O Palace sem o Zaha é 90% do ataque do Palace. Quem for enfrentar o Leicester pega sem o Ndidi, sem o Iheanacho. Cara, quem for pegar o Watford, tirou ponto do Chelsea e do Manchester United, se eu não me engano, né? Ganhou do Manchester United. Nossa, não me lembro disso não, pelo amor de Deus. Então, pega ele simplesmente o ataque dele sem o Sarri e sem o Denis. Acabou, não tem ataque. Então, assim, isso muda um campeonato porque o Liverpool pega, por exemplo, o Manchester City pega o Watford nesse período, eu não sei. Eles pegam sem o Watford ameaçar ofensivamente. Um mês depois, quem pegar, vai pegar com o Denis, que é o segundo maior participação em gols na Premier League, e sem o Sarri, que é o principal jogador, assim, questão de mídia do time. Então, assim, é um bagulho que muda um campeonato inteiro. Os times que estão na ponta perdem seus jogadores e os outros times que tem uma porrada aqui, tá? Quase todos os times eu acho que perdem jogadores aqui, pelo que eu vi aqui. O Manchester que eu sei perde só um, que é o Bailly, mas perde do mesmo jeito. Sim, você muda, assim, nível de confronto, você muda a ferramenta de times de baixo da tabela. O Brighton perde o Bissouma. É o melhor meio campo do Brighton. Então, assim, é um bagulho que muda. Eu vou reanalisar até a tabela do meu time pra saber como é que vai ser isso aí. O Milan perde o PC. Boa noite. Aqui, gente, só pra terminar aqui, vou puxar só um pouquinho, tá? Vocês pegam, agora o Newcastle em casa, Tottenham fora, Conte manda um abraço pra 3 zagueiros. Aí vocês pegam o Leicester pela Copa da Liga, o Leeds em casa. O Leicester fora de casa pela Premier League, aí já é final do Boxing Day. Esses 5 jogos aqui, na minha opinião, não sendo torcedor, sendo analista, 5-0. Pra perder Mané e Salah pra janeiro, 5-0. Com o show pode do jogar Gold. feio, pode 4-0. Perde da Copa. Não, 5-0. Não, o Leicester em casa tem que ganhar. Não, me ajuda aí. O Klopp vai entregar esse jogo. É, normal. Eu esqueci desse fato, porque a Copa da Liga, o Klopp nunca ganha, nunca vai longe na Copa da Liga. Tá, então 4-1 e 4-0 pra Premier League. Mano, não é impossível e é necessário, porque dia 2 é o Chelsea Stamford Bridge e volta a falar. O Chelsea vai vir, o Tuchel vai fazer o sangue escorrer no ouro daqueles caras pelo aquele jogo da expulsão do Reece James. Então, assim, é 4-0 pra se manter cabeça lá em cima.
Não sei não, hein, Nick? Sendo bem sincero. Não sei não. Tenho lá minhas dúvidas. Eu gosto de resenha 4x0 Chelsea. Anota a placa, é o trem. Meu Deus. Sabe que eu nem venho, né? Se eu vier gravar com um episódio desse, você sabe que eu nem... É melhor nem ter criança por ver essa Não. merda. Jesus amado. Imagina, não, aí tem que ter aquele começo pique Aston Villa, né? Aí no que eu mandar o link no grupo eu já ponho pra gravar, aí deixo. Falo, não, esse eu vou deixar, porque aí vai ser estouro. Resenha boa é resenha assim, né? Eu vou deixando vocês levarem aí, vocês vão fazendo todo o show. Vamos para as nossas eleições famigeradas, né? Do botão e latão. Eu vou começar com ele aí que é polêmico. Pierce, seu pior em campo, quem foi? Queria ir no Ox. Mas não vou no Ox. Vou em Thiago Alcântara. Péssimo jogo pra mim. Péssimo. E pra mim, na posição dele. O Ox, pra mim, pelo menos, ainda tá fora de posição. Pra mim, o Thiago fez um jogo bem abaixo. Não achei que conseguiu arrumar quase nada. Não me agradou o posicionamento. Não me agradou... Do meio de campo, ele foi o que eu menos gostei, inclusive. Foi substituído também, mais cedo, verdade seja dito. Mas jogou 83 minutos. Assim, não gostei, não... Sei lá... E pra mim ele tava na posição dele, então eu vou de Thiago, eu vou dar esse desconto pro Ox, que pelo menos se ele estivesse no meio ali, ou até na ponta, eu ainda colocaria ele, porque eu achei uma partida bem ruim mesmo, mas, pô, de falso 9, é cada bagulho que coloca um cara, né? Imagina, ele acordou de meio com a... Não, pô, tu vai jogar de falso 9. Falso 9 contra o Aston Villa. Porra. Concordo com você. Orlando, os caras te suprimiram na resenha, hein? Vou falar uma coisa, hein? Os caras sufocaram. Que isso? Orlando, seu pior em campo. Olha, eu também estaria com o Daniel, ia começar a votar no Ox, mas o Ox deu um chute pra gol ali, ele lembrou os Ox, quase fez um golaço, né? A única coisa que ele fez. Mas assim, porque o Thiago a gente espera muito, cara. E mesmo quando ele tem a bola, ele não tá conseguindo construir. Ele vem trazendo e não consegue fazer o jogo acontecer, entendeu? E não existe desculpa alguma, não tá acontecendo. Então, assim, justamente por essa cobrança e por ter jogado muito mal mesmo, entendeu? Ele não foi omisso, muitas vezes ele pegou a bola, ele pediu, mas não conseguia fazer acontecer. Então, vou ficar nele aí. Não, assim, torço pra ele se recuperar, né? Porque no momento, pelo contrário, eu gosto muito dele. Mas, tem jeito. Você, Nick, seu pior em campo, quem foi? Se eu critico a criatividade coletiva, a criatividade do meio-campo do Liverpool, eu não coloco o meu armador, que é o Thiago, como principal culpado por isso. Eu tô sendo contraditório e hipócrita. Tem que ser o Thiago. Sou fã dele do Barcelona, sou. E é por isso que ele merece estar abaixo. Estar como jogador de botão e abaixo, porque não tem o que fazer. Ele não tá rendendo. Eu acho que melaram tanto o ovo da penteada dele no jogo contra o Everton que sugaram tudo, não tem cabimento. Colocaram o nome dele na boca do sapo, não tem cabimento que fizeram. O cara foi do céu ao inferno. Mas aquela penteada foi animal, cara. Aquela... Continua melhorando até o jogo contra o Manchester lá. Pô, continua abaixo até lá, se Deus quiser, amém. Rodrigo, e você? Pior em campo, quem foi? Sua opinião? Aquela penteada lá lembra eu jogando pelada sábado, Orlando sabe. O Magrelo é fã. Cara, então, o Daniel me fez realmente mudar meu voto. Esse é o Ox. Péssima partida. Putz, merda, me irritou o jogo inteiro. Só que ele colocou um ponto, aí vem aquele meme, né? O ônibus atropelando tudo dados, no Danny Boy. E que faz sentido, pô. O cara tá jogando fora de posição, tá jogando muito mega improvisado, uma posição ali que só o Firmino sabe fazer, olha lá. E, porra, o Thiago realmente jogou na dele e jogou muito mal também. O meio de campo foi bem abaixo. Apesar de que o Rendo, eu acho que ainda até tentou mais aquela tríadezinha ali, ele com o Salah e o Arnold. Mas ficou muito preso ali também, mas o Thiago realmente ele deixou a desejar. Então vai ser o Thiago. Rendo virou a bola no Mané, que quase virou gol. Então só esse passe foi mais do que o Thiago fez. E mais um detalhe também que pra mim minimiza pro Ox, que o Jota entrou e jogou 32 minutos. Tudo bem, o Jota também tá voltando de lesão e tal. Mas na boa,
sem sacanagem, quero ver quem lembra. Quantos passes você acha que o Jota deu em 32 minutos de jogo? Foi abaixo de Nem tocou 5. na bola. Foi abaixo de Nem 5. participou do jogo. Não sem numerizar, abaixo de 5. Ele deu 4 passes em 32 minutos. Pai tá online, meu Deus do céu. O cara que tava na função ali, ele entrou e, assim, pouco participou do jogo também. Inclusive, no SofaScore, a nota dele foi a mais baixa de todos. Ele ficou com 5.6 de nota. Então não entrou, né? Exato, então assim, eu era um jogo que pra mim, provavelmente seria um jogo complicado caso a gente tivesse já o Jota por ali. Tendo o Chamberlain improvisado e o Thiago na dele, pra mim mata essa questão. Só pra completar com esse adendo do Jota. O Daniel, eu valorizo o cara que vai pro combate com o Daniel, entendeu? Que eu falo assim, não, esse cara, ele não tem medo. Ele não tem medo. Que ele chega e ele fala, não, é isso. Aí vem o Daniel e fala assim, repete. Enfim. Orlando, quero saber quem foi seu melhor em campo. Assim, eu ia votar melhor em campo pela disposição que mostrou o Mané e tal, correu de um lado pro outro. Eu gostei. Não é que eu gostei, mas ele tentou o jogo todo, buscou, tentou drible e tal, não construiu nada pro lado dele. Mas tentou. Só que eu vou dar o melhor em campo pela atuação. A atuação do Salah no pênalti. Entendeu? Foi muito boa ali, garantiu a vitória e bateu o pênalti que foi o gol da vitória. Então vai ganhar o Salah, porque não foi nada, mas ele garantiu 3 pontos. Eu não tô criticando, não, tá certo. Futebol é isso, meu irmão, tem que tentar. É por isso que o Conan tem que ser isolado do debate, tá vendo? Olha essa maravilha que ele acabou de soltar, a pérola. Ô, Nick, eu vou jogar pra você, melhor em campo. A gente já sabe que você não vai votar no Salah. Lógico que não vou dar palco pra rápido com pênalti não, gente. Você é doido? Me ajuda a ajudar vocês. O melhor em campo pra mim vai ser o Virgil van Dijk. Ah, mas por quê? Porque eu falei com vocês no off, eu jurava que tinha uma chance gigante de ser expulso pelo cartão que ele tomou 5 minutos de jogo. Eu acho que assim, se não fosse por ele, o Aston Villa teria aproveitado os contra-ataques, e se fosse por ele, uma das falhas do Alisson teria virado gol. Mais uma partida que ele vem, mais uma vez, mais uma vez tem que falar, ele não é que ele não compromete, ele sempre adiciona. Ou ele dá um passe, ou ele faz uma marcação 1v1 perfeita, ou ele corta um passe no 2v1 numa linha vertical absurda. E ele corta um passe na linha vertical absurda dessa vez que salva 1-0 do Liverpool e garante 3 pontos. Então, eu não vou dar mérito pra quem fez o gol, eu vou dar mérito pra quem salva gols. Então, Virgil van Dijk. Rodrigo, seu melhor em campo. Cara, o Van Dijk realmente fez uma ótima partida. Eu gostei da partida do Matip também. O Matip, de vez em quando, ele dá uma de maluco e tenta subir demais com a bola, né? É até engraçado isso. Davi Luiz Feeling, às vezes ele mete uma dessa, assim, mas eu gostei da partida do Matip. Eu achei que ele estava muito atento, estava bem seguro e fez uma partida, bem nível Van Dijk ali. Claro, né? Ele estava com muita clareza com relação ao comportamento que ele deveria ter num jogo amarrado daquele ali que de vez em quando surgem essas oportunidades assim. Então, para complementar o Nick, eu vou voltar na partida do Matip, que eu analisei bastante ele, eu gostei. Ele geralmente é meio apagadinho, né? Porque ele fica na sombra do Van Dijk ali, etc. Mas eu acho que nessa ele conseguiu ter um certo destaque também. Ele jogou muito bem, o nosso querido Camaronês. Seu melhor em campo, quem é? Então, eu tava em dúvida, que eu tava pensando no Robertson, que acho que foi bem consistente defensivamente, ofensivamente produziu bastante. Mas tá aí, acho que eu vou de Van Dijk também. Acho que aquele número que eu até falei aqui em off, antes de começar, dele ter dado 7 cortes no jogo, me impressionou um bocado, porque eu nem percebi que tinha tanta produção ofensiva da Aston Villa pra ele fazer tudo isso. E aí, ele ganhou 5 duelos aéreos, 3 duelos pelo chão, 90% de passe, assim, 11 de 12 bolas longas. Assim. Não preciso falar nada. O Nicolas dessa vez, acho que tô com ele, Van Dijk. Por mais que eu tenha gostado bastante da partida do Robertson, e é bom destacar porque começou um debate, como o Tsimikas aparece muito bem, começou um debate, quem tem que ser titular e tal. Gente, então, assim, não tem discussão, não, me ajuda. Eu também, pra mim também não, mas eu acho que é bom destacar a excelente partida do Robertson. Debate pique Romish.
Não. Tipo isso. Me ajuda aí, gente. Tipo, a mesma coisa de falar assim, não, o Bailly tá muito bem, o Varane volta de lesão. Quem você quer de titular? Aí, claro. E eu quero Maguire. Tá. Eu quero Maguire. Não. Velho, possivelmente se o Bailly não fosse pra Copa e o Rangnick tivesse vendo o Varane jogar, a primeira dupla titular seria Varane e Bailly. Só que o Bailly o Varane volta no começo do Boxing Day. O jogo, acho que ele vai voltar, acabar voltando no dia 19, porque o jogo de amanhã ele não ia voltar, mas não vai ter. Amanhã não, dia 16. Mas com tudo isso, seria Varane e Bailly. Claramente pela temporada que o Bailly vem fazendo. Mas o Bailly vai se lesionar lá com a Costa do Marfim, lá, pelo amor de Deus. Realidade, todo mundo vai lesionar e a zaga vai ser Phil Jones e Lindelof. Segue o jogo aí. Não, o Lindelof tá tendo mal súbito no hospital, não vai jogar não. Mas Em janeiro? Até lá, muito tempo. Ô, velho, É novo. Você que do jeito que ele tava, nu. é um mal súbito eterno aí, né? Pelo amor de Deus. Vamos falar de Champions agora, né? Sorteio hoje da Champions. O Nick, a semana passada, já tinha dado a letra. Pô, nós vamos gravar logo no dia do sorteio da Champions. A UEFA fez o favor, né? Vamos mostrar que a gente é desorganizado também. Vamos dar assunto pra Somos Liverpool, pelo amor de Deus. Vamos nos sobrepor ao sorteio inteirinho. O que se falou do sorteio e se falou bastante. Aliás, que confusão da UEFA. Eles tiveram que... Eles não, né? Uma explicação atrás da outra em cima ali das bolinhas. E teve um primeiro sorteio. Nenhuma faz sentido. Nenhuma faz sentido mesmo. Pra mim é muito claro que os caras, assim, estão bem bagunçados, mas enfim, né? Teve um primeiro sorteio às 8 da manhã. Aí, minha opinião, tá? Minha opinião. Choro do Simeone. A hora que ele viu o Bayern, ele falou assim, não. Ele se apegou numa questão pequenininha e foi pra dentro. Mas a pior parte é que não faltou só isso. O choro dele foi a brecha que a FIFA percebeu pra descobrir o tanto de falha. Foi umas 6 bolas faltando pra 6 sorteios. Não, até a FIFA... Eu tava vendo a hora de sair a bola do Vasco ali, pô. Até a falha... Até a falha, a gente, a UEFA falhou, ok. Mas eu duvido que se fosse Atlético de Madrid e Lille, que o Atlético ia falar assim, Salzburg, coitado do Salzburg. Salzburg se assim, nos 2 sorteios. Eu duvido que se fosse um adversário nesse pique, que eles iam falar assim, peraí, tinha um erro aí, duvido. Tá, duvido. E aí The Life Snake. Não, tinha um chance de passar, tinha um chance de tomar menos humilhação. Agora vai ser ela já foi apadrinhamento no Juventus, agora vai ser adoção no United. Eu imagino o diretor do Salzburg, ele falaram pra ele, teve um erro no sorteio. Não, primeiro ele falou, agora é só um milagre. Ele teve um erro no sorteio, milagre. Aí tem um milagre. Quem cai? Bayern, ele, puta que pariu. Desiste da vida, vai lá e tá pedindo renúncia hoje pra ir embora. Não, eu sinceramente imaginei exatamente isso daí, do cara olhar e falar, puta merda, o Liverpool, meu Deus, lá vem o Liverpool, aí alguém vira e fala assim, é pra continuar no salão aí, não é pra ir embora não, deu pepino aí, nós vamos refazer o sorteio. Mas um sorteio ele pegava a seleção de 70, pô. Isso tá muito bom. Certeza. Acho que ele olhou e a hora que falaram, vão refazer o sorteio, acho que o diretor do Salzburg, o time, os caras devem ter falado, puta, aleluia, nossa chance. Então, deu sorteio, é o Bayern. Aí na hora que ele literalmente meteu assim, preferiria a Liga Europa, viu? Já ter ido para a Liga Europa, porque assim, pelo menos eu tinha a chance de alguma coisa. Agora. Ganhar do Barça não é muito. Não é impossível mais, entendeu? Ele mandou, ano que vem eu vou pra Conference. E é isso. É o objetivo. Ele continua e fala assim: é 5º lugar e, cara, sem muita discussão, galera. 5º lugar e vambora. Mas fato é que o sorteio ficou dessa maneira: Bayern de Munique e Salzburg.
Manchester City e Sporting, o Sporting do nosso querido Nick aí, o Coates não vai enfrentar Salah, mas vai enfrentar De Bruyne e companhia, né? Pouca sorte também no nosso glorioso City. Exatamente. Sempre muita dificuldade. Não, aqui, igual eu falei com o senhor, era muito mais difícil pra eles ter pegado o Submarino Amarelo. Era muito mais difícil ter pegado o Submarino Amarelo. Muito mais. O time português parou de ser relevante ali em 2005, mais ou menos. Dali em diante. Exatamente. Não, gente, mas e o Porto? Jesus amado, velho. Que isso, os caras estão jogando Portugal lá pro inferno. Tu vai falar do Porto aqui mesmo? É sério? Não, é porque antes do apadrinhamento o Porto tinha relevância lá em 2010, 2011 e tal, mas depois rolou um apadrinhamento, né? Aí não deu. Acho que até o Porto, se os caras chegam e falam assim, pô, vocês são... Acho que eles falam assim, não, para... Em Portugal, sim. Na Europa... Ô, Nicolas, já que você é de BH, se você entender a referência, é a mesma coisa que quando sai da Copa do Brasil, Botafogo e Galo. O torcedor do Galo já pira, sabe que vai rodar. Não, a torcida, eu vou ter que te refutar, porque nem quando é a seleção de 70 contra o Galo, ou seja, a gente sabe que qualidade o Galo não vai ganhar nunca. O Galo, eu acredito... É isso. Todo mundo acredita, né? Ajax e Benfica, Lille e Chelsea. O Chelsea deu uma sorte incrível, né? O primeiro e o segundo sorteio, o mesmo time. O melhor jeito foi o post desse sorteio. O Chelsea colocou tipo assim: Chelsea Lille, tipo um X, Chelsea Lille. E repostou. Eu falei, mano, para que você tá postando desse jeito, velho. O Abramovich fez o Pix primeiro, tá ligado? Aí conseguiu garantir. Exatamente. Manchester United e Atlético de Madrid, Juventus e Villarreal. A Juventus agora tem chance de passar. Liverpool e Inter de Limão. Vamos pegar os italianos, mais um italiano, mais um time de Milão na nossa vida. Aqui, vou só fazer uma adenda que vai ser muito gostoso ver o torcedor do Liverpool esse jogo do Manchester com o Atlético de Madrid e falar assim, podia os dois perder, né, velho? Podia. E Real Madrid, PSG. É tipo PSG e City, tá ligado? É aquele jogo que podia os dois perder e sair andando ali. Os dois de nada, pô, já até encomendei minha camisa do Atlético de Madrid pra chegar até lá. Se tiver o United de um lado, eu tô do outro, não interessa. Eu já tô sentando pro Barcelona. Eu tenho provas que não, hein? Hein? Tá bom, então. E o bacana desse sorteio, né, desse novo sorteio, é que assim, o Liverpool ia pegar o Chelsea United, todo mundo era United. Fala tu, Nicolas. Exatamente. A melhor parte foi ser no dia do... Vou contar isso aqui pra rapaziada que tá assistindo, tá ouvindo, porque merece. Jogaram no sábado, na sexta-feira o Rodrigo tá assim, um áudio gritando. Colé, aqui, amanhã, todo mundo já sabe, né? Tem o meu United vai representar o meu Carrick, eu para. O nosso Carrick foi lá, representou pela metade, vai. Mas fato é que, pô, minha opinião, tá? Os times ingleses devem passar, talvez aí, só o United não com mais dificuldade, mas, pô, Liverpool e Inter, vamos ser sinceros, a Inter de Milão vai daquele jeito pra pegar o Milan. Se for pra cima, aliás, pra pegar o Liverpool, se for pra cima do Liverpool, sabe o que vai acontecer, e se for se esconder lá atrás, também sabe o que vai acontecer. Então, só o Manchester United, talvez o advento do United nesse confronto contra o Atlético de Madrid seja Cristiano Ronaldo. Não, Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo lá na Espanha, ele viu o Atlético de Madrid, ele já sorria. O Atlético já sabia o que ia acontecer. Eu ia fazer uma piada com relação a isso, mas agora não é hora. Gente, mas igual eu falei, vai rolar a adoção, gente. Ou vocês não adotaram o Liverpool? A gente vai ter que adotar o Atlético de Madrid por causa do CR7, pô. Acontece. Cada um com seu menino. Eu vou começar aí essa prévia, né? Rodrigo, Liverpool e Inter de Milão. O que dá pra gente esperar desse confronto? Na história são 4 jogos, 3 vitórias do Liverpool e uma derrota. A derrota lá em 65. Uma eliminação. E depois, em 2008, Fernando Torres deu as caras. El Ninho mostrou para Inter de Limão quem que mandava no confronto. Qual que é a sua ideia? Qual que é seu prognóstico para esse confronto aí? O último confronto com eles, né? 2008, né? Nessa Champions aí. Rodrigo,
Oi. Só pra te dar um pouco de graça, avisa pra Inter lá que lá em Enfield vai ter o sorteio. Exatamente. É exatamente isso daí, vai rolar lá em Enfield mesmo. Cara, assim, faz tempo que a gente não pega a Inter de Milão. Vai ser um jogo... Cara, sinceramente, eu acho que nós despontamos realmente como favoritos, não tem jeito. O time deu uma quebrada depois da saída, principalmente do Lukaku, né, de alguns jogadores, né, o treinador, o Conte, na época também, atual campeão italiano, meteu o pé, então dá aquela quebrada normal. O time está tentando rumar ali para brigar ali pelas cabeças do campeonato italiano. Não vai ter o Barella no primeiro jogo, que está suspenso. Se não me engano, ele foi expulso na última partida, é isso, Dani Boy? Dani Boy pode confirmar daqui a pouco. Eu não sei, eu sei que ele tá out. O Barella não vai jogar. O Dani Boy tá caçando informação ali. É isso mesmo. Então já é um fator negativo para eles absurdo, que é o cara que comanda e domina aquele meio de campo ali. Então a gente só tem a ganhar com isso daí. O primeiro jogo, se não me engano, é no Giuseppe Meazza, a volta em Enfield. Então, assim, fazer o resultado lá e trazer para casa só para passar o carvão logo com tudo e tacar fogo, que vai ser festa. O que me chama a atenção é justamente aquela situação de escola italiana, times que sabem se defender muito bem e, né, joga com 3 zagueiros. Então, assim, se conseguir amarrar o jogo, a primeira partida, pode causar uma certa dor de cabeça ali, mas eu tô com o Nicolas, eu acho que em Enfield o caldeirão vai ferver e vai ficar difícil para eles poderem segurar. Você, qual que é seu prognóstico aí para essa partida, para esse jogo diante dos italianos? Mais um italiano aí. Acho que o Liverpool é favorito, mas não cravo nada não. Assim, se fosse contra o Salzburg, pra mim era caso assim, se não passar, você vexame bizarro. Assim. Mas a Inter acho que é um time bem mais ajeitado. Eu gostei mais do sorteio, porque tirando o campeonato inglês, o campeonato que eu mais gosto é o italiano, então sempre gosto quando tem esses confrontos. Adorei ter caído no grupo do Milan, por exemplo. Mas acho que a Inter é um time que não é fraco. Eu gosto do treinador, que antes estava na Lazio, né? Que é o irmão do Inzaghi do Milan. Esqueci o primeiro nome dele. Simone. Inzaghi. Isso. Simone. Isso. Gosto dele, acho que é um time interessante, joga com 3 zagueiros e 3 bons zagueiros, o De Vries, o Skriniar e o Bastoni. Tem o Dumfries, que eu gosto também, lateral, inclusive agenciado pelo Raiola. Tem o Lautaro, tem o Correia, tem alguns nomes interessantes ali, tem o Barella no segundo jogo. Acho que pode ser um jogo interessante. Acho que ele vai ser o favorito, sim. Daria ele, sei lá, 70-30, mas acho que pode ser um jogo mais complicado, assim. É aquele tipo de jogo que, dependendo de como você... Olhando hoje, ele é o favorito, mas não sei na época. É que a gente chega lá com alguma lesão. Por exemplo, o próprio Milan, que pra mim podia ter tido sorte melhor no grupo, porque pelo menos os 2 primeiros jogos contra o Porto e contra o Atlético de Madrid, pra mim, foi prejudicado pela arbitragem. Um lance de pênalti em que a bola antes bate na mão do jogador do Atlético e depois na do Milan e o VAR caga, no outro em que o jogador do Porto, pra mim, faz uma falta clara antes de finalizar e faz o gol ignorado. Mas enfim, o próprio Milan chegou para essa fase de grupos completamente desfalcado, assim. O Milan tomou porrada atrás de porrada, o DM do Milan tá lotado, ele vai pro jogo que depende da classificação dele. O jogo no San Siro, sem o Leão, que vem sendo um dos principais jogadores do time. Então, assim, é aquela questão que pode mudar um cenário de um jogo e tudo mais, mas acho que a Inter é um time capaz de oferecer alguma dificuldade. Já assumiu a liderança do italiano, tá ali um pontinho na frente do Milan. Vem numa boa sequência, tirando a derrota pro Real Madrid. Vinha ali de uma sequência de vitórias e até jogos importantes, ganhou da Napoli, ganhou do Shakhtar, que não é lá essas coisas, mas ganhou de 3-0 da Roma. Então, assim, acho que é um adversário interessante, eu gostei. Tá até ali atrás da camisa da Inter de Milão que eu tenho. E jogo interessante, pra mim é um jogo bom, ele foi favorito, mas não é... A Inter não é um cachorro morto, assim, que algumas pessoas queriam pintar no início da temporada, né, que perde técnico, perde o principal jogador, e aí, mas não é não. Acho que é até um jogo semelhante com aquele Liverpool Atlético na 19-20. Não tão estilo de jogo, não é de estilo de jogo que eu tô dizendo, não, mas assim, aquele cenário que o Liverpool era bem favorito pra partida, quando teve esse sorteio, ninguém foi tipo, ai meu Deus, o Atlético de Madrid e tudo mais, mas o Atlético chegou pra partida sem uma pressão absurda, o Liverpool tava voando na Premier League e tal, muita gente falou, não, um dos melhores times do mundo e tal, e acabou
caindo, então acho que vale abrir o olho, vale dar uma estudada e esperar que até fevereiro Gol fora muita de coisa casa acontece. foi pai, né? Gol fora de casa foi pai, né? Pelo menos não tem mais isso. Pra times como o caso de Simeone, entre outros, gol fora de casa, não ser pai, mãe, filho de Santa, amém, mas vai cobrar caro. Eu acho que essa mudança de regra, ela vai fazer muito treinador rever os seus próprios trabalhos. Não só essa mudança, tá? Porque a gente não sabe até fevereiro como vai estar a questão de torcida. Na Inglaterra tem uma porrada de jogo sendo adiado. Com o negócio da nova variante aí, pode ser que reduza ou acabe com a torcida até fevereiro. Exato. Na Alemanha já tá sem, na Inglaterra aí, no ritmo que tá, o jogo sendo adiado, daqui a pouco fecha de novo, e aí começa toda aquela questão. A gente sabe, a Champions que foi sem torcida, a gente viu a aleatoriedade que foi. Atalanta, Sevilha, Leipzig, Lyon, tudo indo ali mata-mata e fazendo uma fumaça, então muita coisa pode acontecer até fevereiro. É difícil a gente fazer esse prognóstico, mas muita coisa pode acontecer. Orlando, sua vez. O que você acha aí desse confronto contra Inter de Limão? Tô com o Daniel nessa, com o Dani Bad Boy. O Liverpool é favorito, tem um time melhor, entendeu? Mas a Inter não é nenhum cachorro morto. Se ela começou a temporada mal, o Napoli estava voando no campeonato italiano, assim como o Daniel também acompanha o campeonato italiano. A Internacional vem crescendo e assumiu a liderança. E não à toa, o time melhorou. Tá jogando bem, entendeu? Então o Liverpool continua favorito. Mas a Inter não é nenhum cachorro morto, eu daria 65% ao Liverpool, 35% à Inter, mais ou menos essa faixa de 70, 30, mais ou menos. E tem uma questão aí. É aquilo que o Rodrigo falou, a gente tem dificuldade contra times fechados. Se a Inter se fechar, isso pode dificultar muito, provavelmente é o que vai fazer. E agora, por outro lado, tem uma coisa interessante. A Inter dos últimos... Coisas minhas, de mística, não necessariamente esse time é responsável pelo time, sei lá, de 2, 3 anos atrás, até que jogou a Champions, que eu agora não lembro. Mas vem arregando em Champions, né? Vem caindo na primeira fase, vem sofrendo, entendeu? Então, pode ser até que essa casca do Liverpool, mata-mata de Champions, também seja mais um fator a favor do Liverpool, do elenco do Liverpool atual, que pelo contrário, é acostumado a chegar longe. Se aconteceu aquela história com o Atlético de Madrid, coisa e tal, mas, enfim. Mas vai ser um jogo difícil, achei mais legal. É melhor do que pegar lá o Red Bull, não sei das contas lá, da Áustria, não sei, da Alemanha, perdão. Eu acho mais legal, mais interessante. De onde foi, Daniel? É o da Áustria mesmo. O da Áustria mesmo? Perdão. O Leipzig foi eliminado, chefe. O Leipzig é o outro, né? Porque é meio confuso. Liga Europa Feelings, mandou um abraço lá, ó. Lá da parte de baixo. Red Bull Bragantino, Red Bull Leipzig, Red Bull da Áustria, enfim, é complicado, mas enfim. Red Bull Racing, né? Red Bull Racing, Red Bull da Fórmula 1, aliás, parabéns por ter sido campeão mundial e pra tristeza do Nick e pra minha felicidade. Não, Red Bull não foi campeão, mas, não. Sim, mas até tem um lado positivo nesse segundo sorteio aí que ninguém falou. Da última vez que a gente enfrentou o Salzburg, o Klopp se encantou pelo Minamino e trouxe ele. Hoje com Firmino, Jota e Origi fora, o titular foi o Chamberlain, coitado. Então assim, vai que quem sabe quem ia vir por aí, né? Vai que o Klopp se encanta por outro maluco aleatório do Salzburg e dá no que dá. Não, do Minamino... Se encantou pelo Minamino com o Haaland lá, não entender nada mesmo, não. O Haaland tinha outras questões, mas o que me deixou bolado foi o Richan, o Huang lá, sei lá qual nome ele tá usando agora, que foi pro Wolverhampton. Uhum. Ele naquele jogo me chamou mais atenção, ele que o Minamino. E aí acabou que ele foi pro Leipzig e agora tá na Inglaterra e tá indo bem, assim, o Wolverhampton é inimigo do gol? Mas tá lindo. E a gente acabou ficando... Falar inimigo do gol, só uma lembrança que já que ele citou o Wolverhampton, eu lembrei da pichotada, da pataquada que o Jimenez fez nesse último jogo para ser expulso, né? Pique juvenil. Já falei para não dar palco pra bobeira. Eu vou, antes de passar pro Nick aí, eu vou colocar aqui a chance que eu acredito. Percentual, tá? Da Inter de Milão passar é 27,42% contra 72,58% do Liverpool. Vai pra puta que pariu, pô. Chato pra caralho. De 0 a 10 pra ganhar é 8,
pra ganhar e 4 pra perder. E pra perder é 4. Já diria o casal. Não. 6 pra ganhar, 12 pra perder. Digo, não. 50%. A confusão toda. Mas a minha odd é essa daí. Ô, Nick, agora eu vou fechar com você. Eu queria a sua opinião sobre esse confronto aí do Liverpool e também que você fizesse aí uma breve prévia de Manchester United e Atlético de Madrid, já que todo o alvoroço foi causado pelo choro do Simeone quando ele pegou o Bayern de Munique. Se ele tivesse pego o Lille, ele não ia reclamar. Mas poderia ser eliminado do mesmo jeito. Vamos colocar em tese então o Inter de Milão, né? A gente já colocou o retrospecto aí, 3-1. Fernando Torres mandou um abraço, né? Mas assim, a Inter vem em reformulação em partes. Mesmo jogando bem, a Itália esse ano está nivelada por baixo, pela baixa do Alegre, pelo Milan ser o candidato ao título favorito e pela baixa do Napoli. Então assim, a Inter ser a líder do campeonato atualmente não é parâmetro para se tornar ela menos ou mais zebra a favor do Liverpool. O Liverpool é o franco favorito. São mundos muito diferentes atualmente. Coloca a Inter para jogar a Premier League, vamos ver onde ela fica. Considerei 14º, 15º lugar ali, eu acho. 13º, 10º no máximo. Mas assim, brincadeiras à parte, é um 70-30 ali, muito claro. O jogo na Itália pode ser um pouco complicado e tudo mais. O gramado é mais alto, é um formato diferente e tudo mais. Tendo torcida pode ser um calor a mais. Mas no Anfield todo mundo conhece a casa que mesmo sem torcida, eu tenho que falar isso aqui, os jogadores não caminham sozinhos. Então é muito possível que seja uma classificação que um empate lá, vitória lá, mais provável. Se for vitória da Inter lá, é zebra. Mas eu acho que aqui no Anfield não tem palco. A Inter vai ter que remar muito emocionalmente para estar ganhando o Liverpool aqui. Eu acho difícil isso acontecer. Principalmente com os ajustes da fase atual já feitos e o pós-Boxing Day mais tranquilo já. Falando mais de Atlético de Madrid e Manchester, né? Um confronto que para os fanboys do CR7 é um balde de água fresca. É o time que mais foi amassado pelo CR7 na carreira dele. O CR7 adora humilhar o Atlético de Madrid, adora jogar na cara do Simeone que ele é maior como jogador do que o Atlético de Madrid como clube. Então, palco pra Rangnick e CR7 brindarem e falarem assim, vamos brincar? Vamos fazer jogo rodar. Quando o Metropolitano surgiu um jogo difícil, tão difícil quanto for do Liverpool lá. Quando o Metropolitano é uma casa famosa, o estádio é muito calorento, a pressão que a acústica do estádio faz no estádio é famosa entre os jogadores, então pode ser um ponto de incomodar caso tenha torcida. Mas, assim como toda a Europa já falou, eu vou ter que falar, né? Na Champions League, o Old Trafford tem sido um palco de sonhos, o Teatro dos Sonhos tem sido um palco de sonhos, um palco pro CR7 prestar o show dele com a maior maestria possível. E eu acho que, por mais que o jogo possa ser difícil lá, eu acho que o Old Trafford é o palco para colocar o United nas quartas, para esperar um inglês. Porque passando os 4 ingleses, eu acho muito difícil o United, com o problema que tem para pegar adversário fácil no sorteio, não pegar o inglês no próximo mata-mata caso passe para as quartas. Depois dessa análise, né? Vai chegando naquela hora que a gente não gosta, né? Infelizmente a gente vai tendo que... por hoje é só. Mas sem não dar nossa dica cultural, né? Hoje o Dani que puxou aí a dica. Ô Dani, chegou sua hora aí de falar pra galera, sigam-me os bons nessa dica. Então, mais uma vez, a grande área, que se alguém ouvir patrocina a gente, por favor. Toda hora eu falo livro de vocês aqui. Mas eu peguei um livro que eu peguei e comprei até porque tava mais barato e achei bem legal, que era falando sobre Seattle Sounders lá da MLS, que é Soccer Sucesso em Seattle, que fala da construção do time lá da MLS, talvez se o time tenha uma torcida mais presente ali e tal, que fure um pouco da questão de... Foi o único que brigou com a LA Galaxy David Beckham. Exato. E chegou pareado.
E assim, e talvez em termos de torcida seja o que mais movimente ali e tudo mais, tenha mais Enche o identificação com a estádio região. de futebol americano pra Exato. comemorar os jogos do Seattle Tem mais Sounders. identificação com a cidade ali e tudo mais. Então é bem legal você ver como é que é a construção de um time, né? De fato, que é algo que a gente ninguém tá acostumado a ver. Porque na região onde a gente tá acostumado a ver futebol é lá de trás. Então pega assim, da chegada de alguns jogadores estrangeiros e tal, pra elevar a marca. Bem interessante. E hoje é um time que tem alguns jogadores também que já passaram por aqui. Tem o Rui Dias, que passou aqui no Curitiba, tem o Lodeiro, que aí já mais conhecido. Então, João Pirlo, vulgo João Paulo, mais conhecido como João Pirlo. fica aí a dica. Meu Deus. Espetáculo, né? Vai chegando a hora aí da gente se despedir. Porém, vocês sabem que tem jogo do Liverpool, a gente tá aqui. Essa semana vai ter um ZM muito bom que a gente vai gravar, tá? Não vou falar quem é, mas ele sai essa semana. Nós vamos gravar esse Zona Mista aí. Vamos falar muito sobre gestão esportiva, sobre construção de elenco, sobre questão de treinador. Então vai ser um bate-papo muito legal. Mais um Zona Mista internacional. Não vou dar mais dica. Se vocês seguirem a Somos Liverpool aí, vocês em breve verão alguns spoilers aí do que pode acontecer. Eu vou iniciar essas despedidas aí, né, com Orlando. Orlando, avisa a galera que por hoje é só, mas que no fim de semana tem Liverpool e final de semana nós estamos aqui. Agradecer a todo mundo aí, né? Novamente, como eu falo assim pra vocês. Agradecer aos amigos aí. Agradecer ao testa de Chapada dos Veadeiros, que não deixou eu falar. Interrompeu toda hora. Mas enfim, agradecer a todo mundo. É um bom amigo, eu falo de sacanagem, a gente brinca muito aqui, principalmente off. Se o pessoal visse, eles caras pensam que a gente se odeia, porque o dia todo realmente zoando. Mas aí, boa noite pra todo mundo, fiquem com Deus, até o próximo jogo do Liverpool. Até o próximo episódio, eu tô me esforçando pra estar presente e vai ter o Zona Mista aí, que eu também tô curioso. Aliás, eu não tô curioso pra saber também. Não lembro se eu prestei atenção em quem era. Boa noite pra todo mundo aí. Tamo junto. Ô Nick, ele deu a deixa. E agora eu vou contigo. Avisa a galera que semana que vem a gente tá aqui, que tem um Zona Mista no meio. Aleluia. Tava sentindo falta de ZM. Não vai ser tanta falta não. O ZM tá aí pra gente ficar cada vez mais colado, né? Mais próximo, pra não deixar o outro caminhar sozinho, né? Então a gente vai fazer essa boa aí. Muito obrigado a todos os ouvintes. Como o Orlando gosta de falar, né? É engraçado, velho, porque o Orlando sem óculos ele fica com a cara menor, será? Porque o óculos é menor do que a cara dele, é maior do que a cara dele, deve ficar com a cara menor por causa disso. Muito obrigado pela presença de todos, obrigado Daniel, obrigado Rodrigo, obrigado Diego, Orlando, vocês estão ligados que vocês estão no meu coração. Ô Lucas, vou cobrar, tá? Não é porque ele vai dar sua mãe que você pode ficar voltando serviço à toa assim não, tá? Tô brincando. Muito obrigado, é tudo por vocês. A Antítese tá aqui por causa de vocês. Mais uma vez analisando, criticando merecidamente o Liverpool, mas a gente sabe que tem muito futebol por aí pra apresentar, é mais briga pelo título aí pra fazer acontecer muito mais episódios aí, tá? Até a próxima, forte abraço pra todo mundo e é nóis. Rodrigo, chegou sua hora de dar tchau. Excelente, salve, salve Diegão, mais uma vez aí, muito obrigado meus amigos, Nick, Danny Boy, Orlandinho, forte abraço de novo aí ao Lucas. E é isso, pessoal. Tem esse ZM aí pra semana. Final de semana tem Liverpool de novo. Agora chega aquele período interessante demais pra gente. Vai chegando o Boxing Day. Jogo atrás de jogo. Vamos lá, continue acompanhando o nosso trabalho, seguindo nas redes sociais. Logo menos, como diz nosso amigo Diegão, já tem um episódio novo no seu tocador favorito. E é nóis. Forte abraço a todos e valeu. E Pierce, você tem que se despedir, né? Você tem que já deixar claro que você vai estar sempre aqui. Você não vai mais abandonar a gente. Tchau e qualquer hora estamos de volta. Econômico, como sempre, Pierce deixa o seu até breve. Vou deixar aí um abraço, mais um, pro Lucas. Deixar um feliz aniversário para a senhora Moreira, que é a progenitora do nosso jornalista, nosso futuro ACESP aqui. Senhora Moreira, beijo no coração. Eu, Diego, agradeço demais a presença de todos vocês, o play
que vocês dão aí toda vez que pinta um episódio novo aí. E também quem tá dando play agora lá no YouTube, a gente tá mostrando a cara. Ninguém tem vergonha nesse podcast. E agradeço muito a todo o feedback que vocês dão. Pô, a música, baixa um pouquinho. Às vezes eu tenho que pegar no pé do pessoal e falar, fala perto do microfone pro som sair melhor. Mas eu já ajustei a questão da nossa trilha de fundo, a questão da nossa canção que segue o restante do episódio. E já tá tudo ok. Sem o feedback de vocês, não estaríamos onde estamos. Obrigado por não nos deixar caminhar sozinho jamais. E digo que essa semana tem Zona Mista, logo mais tem mais episódio. E sempre que você quiser, entre lá no seu tocador favorito e busque Zonas Mistas antigos, episódios icônicos. E não se esqueça que se tem Liverpool, a Somos Liverpool está do seu lado. Beijos no coração e fui!